Espírito Santo exporta maior volume de Conilon em 27 anos. Mercado volta a reduzir a estimativa para PIB em 2018. Trump insiste em impor tarifas a países que exportam para os Estados Unidos. Produção de soja no Paraná e Mato Grosso conta com variedades precoces. Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. E nesta edição você começa vendo que o mercado estimou para baixo o PIB no Brasil. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Carla. O Banco Central Brasileiro divulgou seus números. Ele divulga os seus números toda segunda-feira através da pesquisa semanal Focus, que é uma espécie de termômetro que o Banco Central faz com especialistas, representantes das 100 principais instituições financeiras do Brasil. E nele tem aqui, situações ainda um pouco mais complicadas. Por exemplo, o Produto Interno Bruto brasileiro, que gera um PIBinho, a expectativa para 2018 cai de 1,40% para 1,34%. Tem também os fatores relacionados ao IPCA, a inflação, que tem uma alteração. Fatores ligados ao dólar, eles também elevaram. Na semana passada era R$ 3,80, agora sobe para R$ 3,83, assim ficou a estimativa para a moeda norte-americana. Sobre estes assuntos eu vou conversar agora com meu colega Walter Pulga Júnior, o Pulga que está aqui conosco. Pulga, pesquisa Focus é aquela questão do termômetro, né? E isso é muito do sentimento do mercado, alterou principalmente a expectativa para dólar no final de 2018, para final de 2019 também, alterou IPCA. Pulga, o que o mercado, qual que é o sentimento que o mercado teve nesta semana? O que mudou? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. O que mudou mesmo, o que provocou, na verdade, essa mudança foi a pesquisa divulgada na sexta-feira pelo Datafolha. Ela mostra que Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, continua à frente, mas tem agora atrás, logo em seguida, Fernando Haddad do PT e Ciro Gomes. Portanto, vamos dizer assim, posições de esquerda que trazem para o mercado alguma preocupação. Diante disso, o mercado começou com o dólar em alta hoje, nesta manhã. Vale lembrar que o dólar chegou a ser negociado acima de R$ 4,20, logo no início da abertura dos negócios desta segunda-feira. Depois veio a um movimento mais baixo, agora na faixa de R$ 4,15, mas chegou a ser negociado a R$ 4,14. De qualquer maneira, o que ocorre é que há uma oscilação com o dólar que já era esperado. Mas o que mudou mesmo e trouxe esse movimento nesta segunda-feira foi a pesquisa da última sexta-feira, que mostra posturas mais, vamos dizer, desagradáveis para o mercado financeiro, são as posturas dos candidatos mais à esquerda, que avançam na pesquisa eleitoral. Agora, lembrando que a nossa Bolsa, de outro lado, está subindo quase 1%. Agora há pouco, a Bolsa voltava à faixa de 76 mil pontos. O índice Bovespa, que é o nosso índice, Fabiano, reconhecido no Brasil e fora do Brasil como referência para o mercado acionário brasileiro, vinha em alta, operava agora há pouco acima de 76.100 pontos. Bom, ao sabor da pesquisa eleitoral, o que nós temos é oscilação. Agora, essa correção feita pelo mercado é natural, a expectativa era R$ 3,80 para o dólar no final do ano, ou seja, a expectativa é de que o dólar volte a cair depois das eleições, volte a cair, lógico, né? Depois de passar dessa turbulência do período eleitoral, mas já houve uma correção para cima. Então, se a média na semana passada, na pesquisa Focus, era R$ 3,80, agora subiu pouco acima disso, mas o mercado trabalha com a expectativa de que o dólar deve estar com valor mais baixo no final do ano. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, nós já vamos falar sobre recursos para o seguro rural, mas antes eu quero saber como é que vem a moeda norte-americana neste momento. Carla, como é que vem o dólar?
Pois é, Fabiano, como o Pulga estava falando, o dólar está recuando nesta segunda-feira com os investidores de olho no cenário eleitoral. Vamos ver na tela como está operando o dólar neste momento. O dólar está em queda de 0,29%, sendo negociado a R$ 4,15 mais 6. Bom, eu vou voltar a falar com um pouco agora, mudando um pouco a pauta, mas que é diretamente ligado a você, amigo produtor rural, porque nós vamos falar agora sobre seguro. Seguro rural, o pessoal está reivindicando esses recursos. Pulga, como é que o produtor está pedindo e está recebendo esses recursos do seguro rural dessa campanha 18-19? Olha, o que está ocorrendo com o seguro rural já é alguma coisa que no passado nós vimos, né? Chamado contingenciamento da subvenção do seguro rural. Em São Paulo, o valor que o governo do estado libera para subsidiar, para ajudar o produtor no pagamento do seu seguro rural, está contingenciado, o que significa está retido. Por isso, 12 entidades reuniram-se num trabalho político para reverter esse quadro e obter a liberação do recurso do estado de São Paulo. Bom, um dos coordenadores desse trabalho é o Sincor, né? E representando o Sincor, eu tenho aqui a coordenadora de seguro rural, da Comissão de Seguro Rural do Sincor São Paulo, que está aqui comigo, que é a Karen Mattielli. Karen, obrigado por ter vindo. Vamos explicar o que está ocorrendo. O recurso está parado no governo de São Paulo? É parte do recurso, né, Walter? O Estado de São Paulo, através do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, ele disponibilizou para subsidiar o seguro rural no Estado 25 milhões. Nós buscamos, através de apoio de uma emenda parlamentar, mais 5 milhões. Esse recurso que se encontra contingenciado e é por conta desse bloqueio que nós buscamos o apoio de 12 entidades do setor agropecuário para pedir o desbloqueio desse recurso, porque muitos agricultores e pecuaristas estão sem ter a sua lavoura protegida. Bom, vamos lembrar que São Paulo participa subsidiando o seguro rural num percentual, o governo federal em outro e o produtor com outra parte. Tudo isso para alimentar, estimular aí um mercado que traria o seguro rural em expansão no Brasil. Qual é o percentual que o produtor paga, que São Paulo contribui, no caso o governo de São Paulo e o governo federal? O governo estadual, ele subsidia 27,5%, o produtor, ele arca com 27,5% do custo do seguro e o governo federal 45%, que daí dá um total de 100% do custo da apólice. Do custo da apólice. Isso, exato. E é fundamental que tenhamos esse subsídio nesse momento da agricultura e da pecuária brasileira? A subvenção, ela vem justamente para incentivar, além de ajudar, né, no custeio do seguro, ela vem para incentivar o produtor a proteger a sua atividade. Assim como outras atividades. Tivemos um problema aí com o áudio durante essa entrevista importante a respeito do seguro rural. Daqui a pouco a gente volta a falar com Walter Pulga Júnior a respeito do assunto. Está falando desse contingenciamento dos recursos, algo que não é novidade, mas que quando acontece acaba trazendo prejuízos para o produtor. Eu falo agora a respeito do cultivo da soja, principalmente nos dois maiores estados produtores do país, Paraná e também estado de Mato Grosso. Mato Grosso, o maior deles, Paraná, que é o segundo, começou o seu cultivo na última semana. Paraná que tem uma ampliação para essa temporada 2018-2019, de acordo com o DERAL, deve ter uma safra que deve chegar à segunda maior da história para o estado. De acordo com o Departamento de Economia Rural,
ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná. Veja que os números expectativa para 18-19 é de 19 milhões e 600 mil toneladas. Na campanha 17-18 foram 19 milhões de toneladas produzidas. Na 16-17, 19 milhões e 900 mil toneladas de soja na produção. Esse é o estado do Paraná, já teve início de cultivo na última semana, clima tem ajudado e isso fez com que se tivesse cultivo. No estado do Mato Grosso, aliás, Paraná, só uma questão aqui que eu acabei esquecendo. Paraná está plantando super precoce também, deve ter variedade super precoce, isso deve fazer com que a colheita aconteça também antes. Agora, estado do Mato Grosso, que já tem essa tradição de fazer o cultivo com sementes precoce, deve ter uma situação um pouco também mais favorável, pelo menos nesse começo de safra, por conta do fator climático. Mato Grosso é o maior estado produtor do país e tem elevação na área ocupada com a oleaginosa. Com isso, deve chegar a 9.580.000 hectares ocupados com soja, de acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, um aumento de 1,22% sobre aquilo que tinha de área no ano passado. A safra está estimada em 32.320.000 toneladas, portanto, Mato Grosso pode vir mais uma vez para uma nova safra recorde, o maior produtor de soja do país. Um fator importante, quando falamos desses dois estados, é que Paraná, juntamente com o estado do Mato Grosso, produzem juntos 40% de toda a produção da oleaginosa no país. E vamos acompanhar agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Vamos começar com o Porto de Santos. O Porto de Santos, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociado nesta segunda-feira a R$ 96,00, enquanto no Porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 97,00. E no estado de Mato Grosso, eu comentava há pouco a respeito dessa questão de cultivo no maior estado produtor do país. Ele tem esse condicionamento a partir dessa data. Desde esse domingo, o Mato Grosso já pode fazer o cultivo. O estado que tem uma expectativa inicial de 32.320.000 toneladas de produção, com ampliação diária em 1,22%. Nós vamos saber agora, na reportagem de Valdir Pacheco, como que pode ficar essa safra mato-grossense. Os classificadores de grãos contratados pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, já estão em campo para coletar sementes de soja para a safra 2018-2019. A iniciativa faz parte do projeto da associação chamado Semente Forte. No total, são 6 profissionais homologados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que fazem a coleta em todas as regiões produtoras do estado. Para ter validade e respaldo jurídico, caso necessário, as sementes devem ser recolhidas pelos profissionais no máximo em 10 dias contados da chegada na fazenda. E a seguir, os parâmetros estabelecidos na legislação para condicionamento de sementes na fazenda. Após a coleta, que deve seguir o padrão do MAPA, o material é remetido para o laboratório. A ProSoja espera obter 500 amostras de sementes. O objetivo do projeto é verificar, por meio de análise laboratorial, não apenas a qualidade intrínseca da semente, mas principalmente como as mesmas têm chegado até as propriedades rurais. Segundo a ProSoja, a meta é entender se existem perdas durante o transporte da sementeira até o armazém do produtor ou em qual momento estas sementes podem estar perdendo qualidade. Com a pesquisa finalizada e de posse dos resultados, a ideia é elaborar material de orientação aos produtores rurais. Outro objetivo do projeto é orientar sobre armazenamento de sementes na fazenda e como fazer para que sejam minimizadas as perdas que refletem em produtividade e em economia.
Os produtores rurais que tenham interesse em ter as sementes avaliadas devem entrar em contato com o setor da Defesa Agrícola da ProSoja, por meio do telefone 0 operadora 65 3642 4215 ou por e-mail defesa.agricola@aprosoja.com.br. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E vamos para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende, Fabiano, o clima para as regiões produtoras de todo o Brasil nesta semana. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Carla, muito obrigado. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, essa semana vai ser marcada por chuva. Essa última madrugada já foi marcada por muita chuva em pontos, em áreas produtoras do Mato Grosso do Sul. Isso pode atrapalhar ainda bastante essa fase inicial do plantio das lavouras de soja em grande parte da região central brasileira. Ao longo desta semana, até o dia 22, tem previsão de chuva em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e também em áreas do Paraná, Santa Catarina até o Norte Gaúcho. Mas a chuva entre o Sudeste e Centro-Oeste é bastante intensa. É uma área de baixa pressão que alimenta as instabilidades e provoca fortes episódios de chuva. O acumulado fica em torno de 30 até 50 milímetros entre o Sudeste e também Centro-Oeste. Isso pode atrapalhar, então, ainda, como eu falei, o andamento e a fase inicial até do plantio das lavouras de soja nessa região, agora que já terminou o vazio sanitário nos principais estados produtores. A partir da próxima semana, essa chuva toda vai diminuir. A gente ainda vai ter instabilidades atuando na região central brasileira, tanto por conta da formação ainda de áreas de baixa pressão, assim como por conta da umidade lá da Amazônia, que é transportada pelos ventos para a região central do país, só que dessa vez a chuva é fraca, são pancadas irregulares, isoladas, e entre uma pancada de chuva ou outra, os produtores de soja já vão ter cenários mais otimistas para realizar as atividades de plantio da soja. A chuva começa a se tornar um pouco mais intensa no Rio Grande do Sul, já neste final de semana, entre o final de sábado até o domingo, uma nova frente fria se forma no sul do país e provoca até temporais em pontos do oeste gaúcho. No decorrer do terceiro e último período, esse tempo instável predomina na maior parte do país e a chuva segue avançando entre o sudeste e centro-oeste, pode alcançar também áreas produtoras do interior da Bahia até do estado do Tocantins. De forma geral, a chuva vai seguir de fraca intensidade na maior parte do país, enquanto que no Rio Grande do Sul as pancadas ainda vão acontecer de forma mais intensas e com potencial até para temporais. Então, a partir dos próximos períodos, cenário mais otimista para os produtores que já estão em fase de atividades no campo entre o Sudeste e Centro-Oeste na região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul. As chuvas mais intensas podem ainda atrapalhar principalmente as atividades de colheita das lavouras de trigo no sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, obrigado pela participação. Daqui a pouco a Juliana Rezende volta com mais informações sobre a previsão do tempo. Por aqui eu falo sobre soja agora no cenário internacional, porque tivemos mais cedo o Departamento de Agricultura norte-americano divulgando um levantamento avulso de vendas de soja norte-americana, algo que tem sido meio incomum ultimamente. Vamos saber o que foi vendido. Eu vi que é para a temporada 18-19, o volume de 241 mil toneladas, destino não declarado, está aqui vendas hoje registradas pelo Departamento de Agricultura norte-americano por parte de exportadores privados. Mesmo tendo essa informação, que não deixa de ser positivo, uma venda avulsa registrada logo na segunda-feira, vinha com queda os negócios com soja em Chicago logo durante a abertura. Vamos saber como é que vem soja em Chicago neste momento. Soja permanece com o movimento de queda, agora essa queda vai ficando próxima a 3 centes de dólar. Nós temos aqui uma queda que já foge da estabilidade, então viés é de queda mesmo para os negócios com soja em Chicago. Posição de novembro vem a 8 dólares 27 centes o bushel, janeiro 8 dólares 41 centes o bushel, março 8 dólares 54 centes mais 4 e maio a 8 dólares 67 centes mais 4 são os negócios com soja em Chicago neste momento. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar sobre o estado do Espírito Santo, que exportou o maior volume de café Conilon em 27 anos.
E você pode participar do programa, pode dar sua opinião sobre a soja, sobre o café. É simples, você entra em contato conosco, manda pergunta, foto, vídeo aí da sua propriedade no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99971 5047. Leilão virtual anual Fazenda Nova e Catia Agropecuária. Dia 23 de setembro, domingo às 2 da tarde. Em oferta, 60 touros Brafor e 2.000 animais de corte Nelore e cruzamento industrial. Filmados em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Não fique de fora deste grande evento. Leilão virtual anual Fazenda Nova e Catia Agropecuária. Dia 23 de setembro, domingo às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Você que trabalha no campo sabe. O tempo determina tudo. E quando chega a hora de plantar, meu amigo, não tem conversa. Você tem que se virar. É nessa hora que você sabe quem é parceiro de verdade. A Caixa conhece seus desafios. Por isso, tem o crédito certo na hora em que você precisa. Converse com o gerente. Experimente a Caixa. E o assunto a partir de agora é o café, principalmente os embarques de Conilon durante o mês de agosto. Eu falo sobre os embarques do Café Conilon especial do Espírito Santo, especialmente do Espírito Santo, porque teve um registro durante o mês de agosto de pouco mais de 536 mil sacas. Esse que é o estado que é o maior produtor desta variedade de café e teve recuperação nessa campanha depois de 3 safras seguidas, sofrendo com a seca e a redução de produtividade e, consequentemente, de produção também. Vamos ver os números aqui. Nós temos aqui um volume de 536.778 sacas embarcadas de café Conilon do estado do Espírito Santo durante o mês de agosto. A receita foi de 53 milhões de dólares, de acordo aqui com a empresa, né, com o conselho que representa os produtores de café do estado do Espírito Santo, 53 milhões de dólares em receita durante o último mês. E também, de acordo com o Centro Comercial de Café de Vitória, este volume que o Fabiano acabou de falar chegou perto do recorde histórico para o estado. Vamos ver na tela como ficou a exportação de café Conilon do estado de Espírito Santo. Olha só. A marca ficou próxima do recorde histórico, que foi em agosto de 1991, com 546.769 sacas de 60 quilos do café Conilon. E por aqui vamos saber como é que vem os negócios com o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui as posições negociadas. Você vê aqui o arábica caindo bastante hoje. Nós temos arábica abaixo de $1 de negociação por libra-peso, tanto na posição de setembro quanto de dezembro. A pressão é forte. Você vê setembro negociado 93 centes mais 50 libra-peso. Dezembro 98 centes por libra-peso. Posição de março de 2019 na Bolsa de Nova York. $1, 1 cente mais 45 por libra-peso. E maio, $1, 3 centes mais 90 por libra-peso. Situação
situação de pressão segue enquanto o dólar valoriza no Brasil. Você já sabe dessa história, o cafeicultor não aproveita essa situação, mas por outro lado acaba tendo esse investidor que negocia na Bolsa de Nova York, exercendo essa pressão, fazendo com que os negócios em dólares na Bolsa nova-iorquina recuem, fazendo com que os preços aqui em reais no Brasil fiquem estabilizados. E vamos voltar a somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende a previsão para o sul do país. Os estados de Rio Grande do Sul e Paraná já estão com a colheita do trigo. E no Rio Grande do Sul também está a semeadura do milho de verão. Vamos ver então com a Juliana Rezende como fica a previsão para o estado do Sul, os estados do Sul. Juliana? Olha, Carla, no sul do país o tempo firme vai predominar ainda ao longo desta semana. Isso vai seguir mantendo ainda as condições de umidade no solo, porque as temperaturas sobem aos poucos. De forma geral, temos índices de umidade bastante elevados no solo na maior parte do sul do país. É isso que favorece as culturas que ainda estão em fase de desenvolvimento. No decorrer dos próximos dias, é o tempo firme que vai predominar entre o Rio Grande do Sul até o interior do Paraná. Algumas pancadas de chuva até podem acontecer em pontos da Serra Gaúcha até o interior paranaense, mas dessa vez são pancadas de fraca intensidade, que não atrapalham o andamento das atividades no campo. Então, a colheita do trigo no estado do Paraná deve seguir ainda em andamento, e para os produtores do Rio Grande do Sul que já vão começar as atividades, o tempo firme acaba favorecendo o andamento das atividades no campo. Mas a partir do próximo final de semana, a chuva já retorna, e ao Rio Grande do Sul, o estado mais afetado. É uma frente fria que vai garantir fortes episódios de chuva entre o final do sábado e durante todo o domingo em pontos do interior gaúcho. O acumulado é bastante elevado, de 50 até 70 milímetros, podendo acontecer em regiões do oeste, Campanha até o sul do Rio Grande do Sul. Essa chuva mais forte vai seguir restrita ao Rio Grande do Sul. No Paraná, as pancadas vão seguir persistentes, mas o volume de água segue baixo e não passa de 15 a 30 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 2 de outubro, mais uma semana com muita instabilidade no Rio Grande do Sul, e é justamente no estado gaúcho onde as pancadas seguem fortes e também com maior volume de água, com potencial também para temporais. No Paraná, a chuva vai seguir um pouco mais fraca, já nas áreas mais ao sul, a chuva até começa a ganhar um pouquinho mais de força ao longo das próximas semanas. Então, para os produtores que estão em fase de andamento com as atividades no campo, no Paraná, o cenário é mais otimista, porque as pancadas são mais fracas e também mais irregulares. No Rio Grande do Sul, como essa chuva ganha bastante intensidade ao longo dos próximos períodos, isso pode atrapalhar bastante o andamento das atividades no campo, assim como os produtores que já vão estar em colheita com trigo na região, e também para os produtores de milho que estão em fase de plantio das lavouras no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais trazendo respostas para o quadro Agricultura BR Responde. Bom, quadro que tem sempre a participação do público, do telespectador. Você pode participar sempre, nós sempre lembramos disso, pelo Facebook, pelo Twitter e também no WhatsApp no 67996562266. E nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Principalmente no gado leiteiro, né? Tem aqueles bezerros mal acabados que sofrem muito com leite. É se aplicar o Fosfosal, ele já cai o pelo, já fica liso, fica bem de primeira. Eu gosto de aplicar tanto o vermelho como o Fosfosal. Eu aplico quando eu compro, ela cai na faixa de 7 a 8 arroba. Daí eu vou acompanhando os calendários de vacina, com 6 meses. Eu aplico tudo de novo até o abate, que é na faixa de 2 anos. Aí faz 4 aplicações, né, durante a vida deles. Você já acha um pelo mais bonito, né? Você vê que
a durabilidade da ação da vitamina é melhor. Estou gostando muito dela. A gente começou um pouquinho, né? Aí eu comecei a fazer um pouquinho, comparei com a outra, você vê que mesmo com outra vitamina ela já sobressaía, né? Aí eu já parti dessa que agora começou a vacina de aftosa, está começando, né? Eu já comprei para todos os animais. Assim como a mineralização, a vermifugação é algo imprescindível para a sanidade animal. E foi exatamente pensando nisso que a Virbac, um laboratório francês com mais de 50 anos de mercado e presente em mais de 100 países, desenvolveu o Forte. Bruno, conta pra gente por que Forte é um produto exclusivo Virbac. O Forte ele é uma tecnologia exclusiva da Virbac que foi lançado pensando justamente nos desafios de campo. A gente já sabe que os parasitas atrasam a produtividade, os animais parasitados são animais menos produtivos e, além disso, paralelo a essa questão, a deficiência mineral subclínica é um outro gargalo na produtividade. Pensando nisso, a Virbac desenvolveu um vermífugo com 3 minerais e, aliado a isso, aproveitando o manejo de vermifugação, indicamos o fosfosal. Então são 5 minerais do fosfosal, mais 3 do Forte, mais um vermífugo no mesmo manejo. E é o que a gente sempre reforça. Passou no curral, faz um fosfosal, fez um vermífugo, pense em Forte, uns animais mais fortes, mais produtivos com Forte e fosfosal. Acho que ficou claro que é a composição perfeita para o aumento da lucratividade da sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal com Forte. Fosfosal, uma injeção de peso. E nós trazemos agora a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. E nossa pergunta de hoje vem lá do interior de São Paulo, do município de Olímpia. Vamos ver o que o nosso telespectador está querendo saber. Queria saber a previsão de chuva para nós aqui da região. É o Wilson de Olímpia, interior de São Paulo. O que será que a gente pode responder para ele, Fabiano? Bom, quem sabe é a Juliana Rezende. A Juliana está aqui conosco. A Juliana tem o telespectador de Olímpia, São Paulo. O que ele pode esperar para esse período que ele está considerando? Olha, Fabiano, pelo menos ao longo desta semana pode esperar mais chuva ainda. Temos muitas instabilidades atuando na região central do país e no interior do estado de São Paulo não é diferente. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade entre o sudeste e o estado de São Paulo também. É por isso que tem mais previsão de chuva ao longo dos próximos dias. Essas pancadas de chuva que vêm acontecendo no estado de São Paulo vêm aumentando as condições de umidade do solo. É por isso que apenas em pontos do norte do estado a umidade segue ainda com índices um pouco mais baixos. No decorrer dos próximos dias tem mais previsão de chuva e as instabilidades vão se espalhar por todo o estado de São Paulo, atingindo também a região de Olímpia. Tem previsão de pancadas mais expressivas, principalmente no norte do estado, na região de Olímpia, onde o volume de água fica em torno de 30 milímetros entre o período do dia 18 até o dia 22 de setembro. No decorrer da próxima semana, essa chuva perde intensidade aos poucos. Então, as pancadas de chuva que acontecer na próxima semana já são mais fracas, não têm potencial para aumentar as condições de umidade do solo, também não devem atrapalhar o andamento das atividades no campo. No decorrer do terceiro e último período, esse cenário de pancadas de fraca intensidade ainda vai persistir entre o final de setembro e começo do mês de outubro. De forma geral, as pancadas de chuva mais fortes que devem acontecer principalmente na região de Olímpia é agora, ao longo dos próximos dias, ao longo desta semana. É onde a chuva segue ganhando intensidade por conta da formação de áreas de baixa pressão que alimentam toda essa chuva no estado de São Paulo. A partir da próxima semana, a chuva começa a perder intensidade e aí as pancadas que acontecer acabam sendo mais irregulares e também mal distribuídas em grande parte do estado de São Paulo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pela participação. Daqui a pouco nós vamos ter mais informações da previsão do tempo. E você também pode participar aqui com a gente do quadro Agricultura BR Responde, enviando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Esse foi o Agricultura BR Responde. E você já pensou em investir em Maceió?
Então veja na reportagem de Valdir Pacheco a oportunidade de investimento no estado alagoano. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, entre em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. Tá aí uma grande oportunidade que você tem aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, que daqui a pouco vai voltar trazendo para você informações importantes a respeito de mercados, como por exemplo do milho. E você pode participar aqui conosco enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é 67 99656 2266. Nós voltamos já. O Agricultura BR agora fala a respeito de uma situação muito importante, que é combate a algo que acaba trazendo muito prejuízo. Eu estou falando do mofo branco. No estado do Rio Grande do Sul, muitos técnicos têm sido capacitados para lidar com a questão e evitar, dessa maneira, que o mofo branco atinja também as lavouras de soja gaúcha. É o que nos traz na informação Annelise Nicolodi. O mofo branco é uma das doenças mais ameaçadoras da agricultura brasileira atualmente, principalmente quando se fala em lavouras de grãos. As culturas infectadas podem sofrer prejuízos de até 60%. O mofo ele tem aparecido em diversas culturas, né? Principalmente na soja, feijão, mas no próprio inverno a gente tem algumas culturas que podem multiplicar o mofo, inclusive podem ser fonte de entrada da doença na lavoura quando não são utilizadas sementes de qualidade. Então a gente tem como exemplo o próprio nabo ou a canola, né? Então também são culturas onde a gente tem que ter um cuidado com a escolha da semente, porque pode ser uma fonte de inóculo para a lavoura de soja. Mas com certeza o principal problema, até em termos de perdas que pode ocasionar na cultura, né, está relacionado à soja. Hoje a gente tem, principalmente nas últimas safras, onde a gente teve uma boa condição de umidade associada a temperaturas mais baixas, um aumento, nós vimos um aumento na intensidade de mofo em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Então, o que se via antes era essa doença ela mais localizada em regiões de altas altitudes, acima de 600 metros, e nos últimos 2 anos nós temos visto essa doença aparecendo em regiões onde antes não era tão comum. A presença do mofo branco em várias regiões do Rio Grande do Sul motivou essa cooperativa a promover um evento com todos os técnicos de diferentes municípios gaúchos, onde a organização atua. A CCGL e a RTC, que é a Rede Técnica Cooperativa, estão preocupados, né, em
trazer mais conhecimento para o produtor, né, nesse primeiro momento para os técnicos de todas as cooperativas associadas da CCGL, e esse conhecimento vai ser com certeza repassado ao produtor no campo para a gente conseguir manejar melhor e até barrar a entrada da doença em áreas onde ainda não entrou, ou que a gente saiba controlar ela, manejar ela de uma forma eficiente para impedir o seu aumento nas próximas safras. Mas como a doença se instala na plantação e como combater esse fungo antes que ele traga grandes prejuízos? É o que vem desafiando pesquisadores, agrônomos e produtores ao longo dos anos. Principalmente maquinários. Além do maquinário, assim, qualquer coisa que transporte solo, que transporte restos culturais que possam conter estruturas do patógeno, também a semente. Semente ela pode trazer o patógeno junto com ela. Então são as duas principais portas de entrada. Além daqueles esporos que podem vir pelo vento, aí também. E aí, como é que faz o controle disso, né? O que o produtor deve levar em conta? Então ele cuidar com essa porta de entrada, realmente tentar evitar que a doença entre na área dele. E também depois monitorar, ele saber se ele tem aquela doença na área dele, ele saber as condições climáticas que acontecem lá e depois monitorar tudo isso. Para poder o quê? Trabalhar dentro de um manejo integrado, não tem nenhuma medida sozinha que ela vai controlar a doença. Então ele cuidar depois com escolha de cultivar, época de semeadura, aí tem alguns produtos que ele também pode estar usando, né, que podem ajudar ele a abafar, aí tentar reduzir esse potencial de doença. Além de algumas outras estratégias, como o manejo cultural, o espaçamento da cultura, a escolha da cultivar é extremamente importante, né? O ciclo da cultivar, porte, se é ciclo determinado ou indeterminado. Então, tudo isso, manejo, rotação de culturas é extremamente importante, então não colocar um outro hospedeiro na área se o nível dele é muito alto. Plantio direto também ajuda bastante. Então, aí são várias medidas que vão trabalhar junto, né? Um manejo integrado, ele tem que pensar num todo do sistema para realmente estar tendo sucesso no manejo da doença. O mofo branco foi identificado pela primeira vez no Brasil em 1921, no estado de São Paulo, em plantações de feijão. Por décadas, ele se espalhou por quase todos os estados do país, especialmente na Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E não ficou só no feijão, atingindo com bastante força também a soja, especialmente no Rio Grande do Sul. Foi encontrada essa doença em 1975, a primeira vez no município de Itapejara, pelo Dr. Arley Melo Reis. E desde lá essa doença vem aumentando e intensificando nas lavouras dos produtores, principalmente nas regiões mais altas, de altitude mais alta em relação ao nível do mar, que é onde ela encontra um ambiente mais favorável. Então aqui no Rio Grande do Sul, hoje aqui estamos discutindo os aspectos relacionados à doença e depois direcionando diferentes táticas de controle. Então estamos entendendo melhor e através disso aonde que pode aumentar então o mofo branco no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões mais baixas. Mas se o produtor continuar trabalhando a favor ainda da doença, ela também está ocorrendo nas regiões de altitude menor. Então, por isso que eu reforço, né, que o conhecimento vai ser importante, porque desta forma vamos conseguir direcionar diferentes táticas de controle para o produtor integrar dentro do sistema de produção dele, nas diferentes regiões do estado e do Brasil, né, e aí conseguir sim conviver com a doença com um banco de escleróides, de inóculo, né, que seria a semente do fungo mais baixo no solo. Então, o principal caminho é esse aí. Por que o mofo branco vem aumentando, então, desde 1975, principalmente nas regiões mais altas, e porque o produtor vem trabalhando a favor, com pouco conhecimento sobre a doença. Então, eventos como esse, promovido pela CCGL e a FECOAGRO, é muito importante para a conscientização de todos os técnicos, agrônomos e produtores envolvidos, então, com o agronegócio, com a produção de grãos aqui no estado. E o Agricultura BR destaca agora a oportunidade de investir em Mato Grosso, o estado maior produtor de grãos e que possui o maior rebanho bovino de corte. As informações com Valdir Pacheco. A produção agropecuária mato-grossense é destaque nacional.
O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara civil em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área deste leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT 242, sentido Sorriso, ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 20% da área aberta com pastagens em piquetes contendo cercas com 8 fios de arame liso, com lascas e palanques em excelente estado de conservação, porteiras estruturadas com tratamento, currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso, e online através do endereço eletrônico astavip.com.br. Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800 717 8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Bom, daqui a pouco nós voltamos, vamos trazer mais participações de telespectadores e vamos falar sobre o processo de integração do Marfrig entre a América do Sul e a América do Norte. Voltamos já. A Agricultura BR agora destaca uma entrevista muito interessante que fala sobre a utilização de situações na qual são expressas por organismos vivos para a proteção de lavouras. No caso específico de soja, é o que você confere agora na entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff. Estima-se que os custos de produção por causa do dólar podem ter um aumento de até 20%. Isso acontece especialmente por causa dos fertilizantes aí que são fortemente impactados. Fernando, mas existem alternativas que fazem com que a gente não precisa depender tanto de produtos importados, especialmente para a soja, né? Seja bem-vindo. Com certeza, Sara, obrigado. Na cultura da soja, a dependência dos fertilizantes, principalmente dos fertilizantes nitrogenados, ela não ocorre. Por quê? Porque a soja ela vem a obter esse nitrogênio através de um processo biológico, um processo que vem através de uma simbiose com bactérias que vem sendo utilizado desde a década de 60, no qual hoje o Brasil é ponta nessa tecnologia, através da seleção e desenvolvimento, principalmente pelas instituições de pesquisa e as empresas brasileiras que são grandes produtoras e atendem na maior parte desse mercado. E vocês calculam que o nitrogênio, esse que você está falando especificamente, ele pode impactar em quanto na produtividade? Olha, hoje a gente tem observado que o uso dessa tecnologia tem trazido resultados de 8% até 30% no aumento da produtividade, dependendo do histórico dessa área. Então a gente consegue ter uma taxa de retorno do uso dessa tecnologia entre um investimento de R$1, a gente consegue retornar de 20 a 30 reais para o produtor na sua produtividade. Então é uma tecnologia que a gente não tem outra comparando em relação ao retorno que ela traz para o produtor, além da gente pensar que é um nitrogênio biológico. É um nitrogênio que ele não afeta o meio ambiente,
você não tem lixiviação, volatilização, então ele vem também a trazer uma sustentabilidade para o sistema de produção. É um mercado que vem crescendo bastante nos últimos anos. É um mercado né? que vem crescendo muito, você tem razão, Sara. Hoje são mais de 60 milhões de doses comercializadas e hoje também é comum o uso de mais de uma bactéria, que foi introduzida em 2014 e que hoje a gente já tem 8,8 milhões de doses de uma segunda bactéria chamada azospirilo, que vem a trazer mais um benefício na tecnologia que a gente chama de coinoculação. E a Microquímica, ela apresentou 2 desses estudos aí durante um fórum, né, em Foz do Iguaçu, no Paraná, agora no fim de agosto? Exatamente. No final de agosto ocorreu a RELARE, que é uma reunião de uma rede de laboratórios para padronização da recomendação e difusão dessas tecnologias. E durante essa reunião a gente teve a oportunidade de apresentar 2 tecnologias, uma de proteção dessa bactéria e a tecnologia da coinoculação, ou seja, a utilização dessas dois tipos de bactéria, mostrando resultados entre 15% e 30% de incremento de produtividade. Em que momento que o produtor ele tem que optar por esse tipo de produto? De que forma que ele tem que fazer essa avaliação? Ele vai usar esses produtos no tratamento de semente. Então, como a gente diz, é bom ele pensar em como ele faz o tratamento para usar das boas práticas de inoculação e fazer com que realmente essas tecnologias elas sejam aplicadas da forma correta e retornem no benefício. Então, no planejamento da compra dos produtos para tratamento de semente, ele deve pensar em investir realmente e começar com o pé direito na lavoura, começar de uma forma positiva, porque com certeza isso traz um diferencial e vai fazer ele sair da média de produtividade. Então, hoje a gente tem uma média de 55 sacos, e a gente sabe que o potencial da cultura é acima de 100 sacos. Então, com o uso dessas tecnologias, a gente entende que ele consegue ter um avanço melhor, ter um início bom e, consequentemente, ter uma produtividade adequada. Fernando, e claro que a gente está falando de uma coisa bem técnica, né? A gente está falando de um produto, mas isso tudo está englobado dentro de uma coisa que é muito importante no campo, que é a gestão, né? Exatamente, a gestão e o planejamento, né? E além da gestão e do planejamento, as técnicas, como eu falei, as boas práticas, elas sempre devem ser consideradas, porque se a gente não utiliza essas boas práticas, essa tecnologia não traz o retorno esperado. Então, a gente tem que investir isso, tem que ter o planejamento para que realmente você tenha um retorno. E como eu falei, a gente tem um retorno que não conseguimos obter em outras técnicas, em utilização de outros fertilizantes, como a gente obtém com o uso do inoculante, que é uma tecnologia aí que tem mais de 60 anos, né, e que deve ser continuamente utilizada, ano a ano, para o produtor sempre ter um retorno adequado na sua lavoura. E a gente sabe que para lançar um produto novo no Brasil é um grande desafio, né? É um grande desafio, a gente sempre tem que seguir os padrões do Ministério da Agricultura, tem que fazer os testes de eficiência para realmente comprovar que esse produto traz efeito. A gente sabe que em micro-organismos existem diversos fatores que podem afetar as respostas deles no campo, como temperatura, umidade, então o plantio no seco, o plantio em altas temperaturas, o manejo que é feito na lavoura. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado. Tá certo, Fernando. Obrigada pela sua participação aqui conosco e parabéns aí pela participação nesse grande evento. Obrigado, Sara. Esse foi Prazer então foi nosso. Fernando, gerente técnico da Microquímica, e nós voltamos ao programa. E o Agricultura BR destaca mais uma vez a participação do telespectador, do público. Vamos saber quem está participando conosco agora no Agricultura BR Responde. Você tem aqui a participação de Sebastião Lopes, de Amaral Moreira, interior do Mato Grosso do Sul. Ele quer saber quando vai chover para começar o plantel. Estou achando que começou, Sebastião. Então vamos lá para somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende a resposta. O que podemos responder para o telespectador, Juliana? Respondendo à dúvida do telespectador do Mato Grosso do Sul, que quer saber como que fica o tempo por lá, pela região, agora ao longo dos próximos dias, a expectativa é de chuva. No Mato Grosso do Sul, a última madrugada já foi marcada por muita chuva. Tivemos aí bons acumulados de água somente nas últimas horas por conta da atuação de áreas de instabilidades. É justamente toda essa chuva, essas nuvens carregadas aqui que vem provocando chuva no estado sul-mato-grossense. No decorrer dos próximos dias tem mais previsão de chuva ainda, as instabilidades vão seguir atuando por lá e tem previsão de chuva para todo o estado. Só que nas áreas mais ao sul e também na faixa leste, onde as pancadas são mais intensas e podem
podem vir acompanhadas de muitas trovoadas até queda de granizo, por conta até do excesso de nebulosidade, excesso até de volume de água. O acumulado fica em torno de 50 milímetros até pelo menos o dia 22 de setembro. Então, no decorrer desses próximos dias, pode atrapalhar ainda, principalmente, o plantio das lavouras de soja que acabou de começar na região. A partir da próxima semana, a chuva dá uma trégua. Ainda tem algumas instabilidades atuando no estado do Mato Grosso do Sul, só que diferente da chuva ainda desta semana, a chuva agora é bem mais fraca. As pancadas são irregulares e de fraca intensidade. O acumulado é baixo, não passa de 5 milímetros entre o período do dia 23 até o dia 27 de setembro. E a partir dos últimos dias do mês de setembro até o comecinho do mês de outubro, a chuva fraca vai seguir persistindo no estado do Mato Grosso do Sul. A expectativa, então, é de que a partir da próxima semana essa chuva diminua de intensidade e favoreça o andamento das atividades de plantio da soja no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo para todas as áreas produtoras do país. Até amanhã, boa tarde a todos. Obrigada, Juliana. Até amanhã. Juliana, que amanhã traz mais previsão do tempo aqui para nós. Exatamente, chove bastante no Mato Grosso do Sul, começa a dar condições, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, que é o caso aqui do Sebastião. Você pode participar também do Agricultura BR Responde, perguntas sobre o mercado, técnica, sobre clima, é simples, você envia elas para o Facebook do programa, para o Twitter ou pelo WhatsApp 67996562266. Este é o quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. E daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações dessa edição e também como que vem a soja sendo negociada em Chicago e também um assunto importante, a integração do Marfrig em relação à sua operação na América do Norte e América do Sul. Voltamos já. E o futuro da agropecuária é tema de documento apresentado pela Embrapa 2018, já que o Brasil é responsável direto pela alimentação mundial. Veja as informações com a repórter Kylie Rodrigues. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em 2050 o mundo vai precisar alimentar mais de 2 bilhões de pessoas. Até lá, a produção precisa aumentar. Será necessário produzir pelo menos 1 bilhão de toneladas de grãos, cerca de 500 toneladas de carne, além de outros desafios. A pergunta é: como prover alimento para o mundo? Há uma expectativa de que o Brasil venha a suprir pelo menos 40% da demanda de alimentos para o mundo. E quando se fala em alimento, o alimento que tem uma relação mais estreita com a evolução e qualidade de vida chama-se proteína de origem animal. Quanto mais se ganha, quanto melhor condições se tem em qualidade de vida, mais proteína de origem animal se consome. E a primeira proteína chama-se carne. Recentemente, a Embrapa apresentou um documento com a visão de futuro para a agricultura brasileira, que contém a identificação de 7 megatendências. São elas: mudanças socioeconômicas e espaciais na agricultura, intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícolas, mudança do clima, riscos na agricultura, agregação de valor nas cadeias produtivas agrícolas, protagonismo dos consumidores e convergência tecnológica e de conhecimentos na agricultura. A publicação explora aspectos relacionados a cada uma das megatendências e sugere desafios e oportunidades. Um dos pontos é a associação da produção sustentável, que de certa forma o Brasil é pioneiro, graças ao trabalho da Embrapa, de muitas instituições. Nós desenvolvemos a tecnologia, por exemplo, de produção sustentável, usando como base sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta. O outro componente que eu vou comentar é a questão da associação e agregação de valor sobre os produtos derivados da agropecuária, a diversificação da base produtiva. Afinal de contas, não dá para imaginar que nós continuaremos fazendo agricultura sob a forma de monocultura. O produtor precisa integrar, precisa aprimorar a sua base produtiva, precisa gerar valor aos seus produtos. Kylie Rodrigues para o SBA. Bom, eu falo agora um pouco a respeito dessa situação de integração da Marfrig na sua operação na América do Norte e na América do Sul.
Nessa segunda-feira, chegou ao Brasil uma comitiva pequena, formada por 4 executivos da sua operação norte-americana. É importante lembrar que a Marfrig fez a aquisição da National Beef, essa aquisição da National Beef na casa de 51%, totalizou 969 milhões de dólares nas compras da Marfrig dessa unidade. E agora, Marfrig vai unir a operação, tanto na América do Sul quanto na América do Norte. Essa é uma operação importante, mexe com a cadeia produtiva da carne bovina, principalmente aqui do Brasil, e por que não dizer agora da América do Sul, principalmente, e nos Estados Unidos. Por aqui mudamos de assunto para falar sobre soja. Vamos saber como é que vem os negócios com a oleaginosa neste momento. Você acompanha comigo aqui, Mercado ao Vivo, registrando queda. A queda vai aumentando, posição de novembro, 8 dólares 26 centos o bushel, janeiro 8,39, março 8 dólares 52 centos por bushel. Assim vem os negócios com essa posição. E maio, negociada a 8 dólares 66 centos por bushel. E agora falamos de dólar. No começo do programa, trazíamos que o dólar recuava nesta quarta-feira, com os investidores monitorando as pesquisas eleitorais e de olho no cenário externo. Mas neste momento, a moeda norte-americana está em movimento de alta. Vamos ver na tela como opera neste momento o dólar comercial no Brasil. A venda do dólar está a R$ 4,17 mais 5, com uma variação positiva em 0,21%. E o Agricultura BR agora está encerrando. Eu lembro que nós voltamos na próxima edição às 17 horas e 20 minutos, sempre trazendo aquilo que é importante para o seu negócio. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.